Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom estar aqui novamente, de volta, né? Isso é um privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez da gente poder meditar na sua palavra. Vamos continuar falando de João Batista hoje. Muito legal, né? A dúvida dele. Hoje Mateus capítulo 11, parte 2, episódio número 622, 8ª temporada. Vem comigo, escute os outros episódios. Vamos continuar falando da dúvida de um profeta. Mateus capítulo 11, parte 3. É muito joia. Você encontra esse trabalho aqui no YouTube Music, no YouTube, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, no Google Podcasts, acho que saiu do ar, se não me engano, mas tem outros aí, muitos outros distribuidores, e você encontra esse trabalho, tá bom? Mais de 14 países, eu acho que agora tem 15 ou 16, uma coisa assim, né? Acompanho muito em 5 continentes, nós temos ouvintes que acompanham esse trabalho, que compartilham, que participam de várias formas, e isto é joia demais, bênção de Deus. O mais notável sobre a questão aqui colocada sobre João Batista, o precursor de Cristo, vejamos a dúvida em relação ao profeta, a dúvida que o profeta sentiu em relação a Cristo. Quanto à dúvida, é fundamental a gente entender que ele questionava se Jesus era o Cristo ou não. Há muitas questões que não podem ser respondidas. As pessoas não devem ser chamadas de céticas porque não creem em toda a verdade ou não veem toda a verdade. É impossível pensar nos grandes problemas da existência sem as mais desconcertantes suposições e ainda assim, embora todas essas ideias incertas possam passar pela nossa mente, ainda é possível que a fé seja fixada em uma rocha com uma profunda convicção de Deus e uma confiança calma em Cristo. Mas devemos ser claros e decididos nesses dois pontos, não teoricamente, mas na prática. Não podemos compreender a Trindade e podemos ser totalmente incapazes de compreender a encarnação, porque a nossa mente ela é extremamente limitada concernente aos assuntos espirituais. Ainda assim, é de vital importância a gente saber se Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Se podemos chegar a Deus através dele e confiar nele como nosso eterno Redentor. Uma dúvida quanto ao fim de sua obra está na mente do Batista. Ele cometeu um erro ao apontar para Cristo? Considere esse homem que possui tal pensamento. A inspiração não impede a fraqueza pessoal. O conhecimento avançado não nos protegerá contra as invasões da dúvida. Um apóstolo era um duvidoso, conhecido Tomé, seu nome virou sinônimo de dúvida. João 20, 25. João Batista não era um enganador do povo. Seu coração estava certo com Deus, no entanto ele duvidou. A dúvida não é pecaminosa em si. João conheceu a Cristo, batizou, no entanto ele duvidou. Não é suficiente conhecer a Cristo segundo a carne. É possível que um grande mestre religioso esteja errado. Certamente é tolice que os pregadores assumam a posição da infalibilidade. A simpatia com os que duvidam pela confissão de dificuldades seria um laço de união entre um professor e um aluno. No entanto, o púlpito não é um lugar para expor as dúvidas.
Jesus não havia se transformado no Messias que João esperava. A carreira promissora do Nazareno parecia estar passando para um simples ministério de pregação e cura. Mas João tinha uma ideia equivocada da messianidade. Às vezes, dúvidas surgem de noções religiosas errôneas. João não negou sua dúvida, ele não escondeu isso de vergonha, pelo contrário, ele expressou isso claramente. Quase superamos nossas dúvidas quando as declaramos. João não se contentou com a dúvida, ele buscou uma solução para a sua dificuldade. Nós podemos aprender melhor sobre Cristo indo diretamente a Cristo. É sábio levar nossas dúvidas a Ele. Ele enfrenta a dúvida mostrando suas grandes obras. Hoje a resposta à dúvida é a obra de Cristo no mundo. Se as dúvidas eram do próprio João ou se ele sabia que perturbavam as mentes de seus discípulos, ele certamente tomou a maneira mais sábia e esperançosa para garantir a remoção dessa dúvida. Se um homem é inteligente, certamente terá dúvidas. As dúvidas surgem no processo de pensar, mas tudo depende da forma como o homem lida com as suas dúvidas. Ele pode ceder a elas, ou ele pode fazer um esforço sério para garantir que elas desapareçam. Ele pode guardá-las para si, sentir orgulho de suas dúvidas, ou ele pode levá-las a Jesus, resolvê-las e removê-las. É certo que João teve vislumbres ocasionais, pelo menos dos aspectos mais elevados e espirituais da missão do Messias. Mas é igualmente certo que ele nunca se livrou completamente daquelas noções temporais do Messias que eram características da sua época. O ensino e a cura, os modos muito gentis de Jesus não combinavam de forma alguma com a ideia do Messias que ele havia formado. A nação judaica provavelmente não seria libertada da escravidão romana por tal homem semelhante a esse. Talvez, afinal, a obra de Jesus fosse apenas uma obra de preparação, como a sua própria havia sido, talvez pensasse João. Então João conversa sobre suas dúvidas com seus discípulos. Eles poderiam muito bem estar mais confusos do que ele, pois não tinham nenhuma daquelas visões proféticas que lhe foram concedidas. Evidentemente, a conversa não melhorou as coisas. Parecia até aumentar a incerteza, fez João sentir que algo deveria ser feito imediatamente. Nem pensar em dúvidas, nem falar sobre dúvidas, nunca ajuda muito. João decidiu então levar suas dúvidas ao Senhor Jesus. Ele mesmo teria ido, mas não pôde, pois estava preso. Então ele enviou os 2 dos seus discípulos para ver pelos seus próprios olhos e ouvir com os seus próprios ouvidos. O nosso Senhor resolveu as dúvidas, de fato, dizendo: olha, vocês encontram dificuldade em me reconhecer porque vocês são impedidos por ideias erradas a respeito do caráter da missão do Messias. O Messias que cura, liberta e salva, ele se ajusta exatamente a um precursor que chamou o arrependimento. As dúvidas de João desapareceram quando ele aprendeu a dizer: ele é o Messias, ele deve ser o Messias, pois eu vejo seu trabalho. O ponto da resposta enviada por nosso Senhor a João é geralmente pensado como a prova que ele estava dando de seu poder divino. Preste atenção nisso. Ele estava abrindo os olhos dos cegos, ele estava fazendo os coxos andarem, ele estava limpando os leprosos, ele estava desobstruindo os ouvidos dos surdos, ele estava ressuscitando os mortos. Ele não deve então ser o Messias? Nicodemos argumentou corretamente: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes a menos que Deus esteja com ele. E ainda assim, pode ser que este não tenha sido o ponto preciso de nosso Senhor. Preste atenção aqui. De fato, João sabia tudo sobre esses milagres e foi porque ele não conseguia se decidir sobre eles que ele enviou a pergunta. Pode ser
que nosso Senhor tenha fixado a atenção dos mensageiros no tipo de pessoas para quais ele estava trabalhando e no caráter do trabalho que ele estava fazendo por elas. Nós podemos ver que justamente esta seria a resposta mais sugestiva e útil para João. Isso lhe mostraria que Jesus era o Messias em um sentido espiritual. Pode parecer à primeira vista que a coisa que causaria uma impressão adequada em João era a demonstração do poder divino nesses milagres de cura e restauração. Pareceria que João seria obrigado a argumentar que ele deve ser divino para fazer tais obras poderosas. Mas esse é apenas um ensinamento superficial a respeito dos milagres. A coisa proeminente na resposta de nosso Senhor é ele apontar quem obtém o benefício de sua obra. É como se ele tivesse dito: olha, veja tudo que puder, mas certifique-se de observar e de dizer a João isto. São cegos que estão sendo abençoados. São os coxos, são os leprosos, são os surdos que estão sendo abençoados. São os pobres que estão sendo abençoados de forma salvadora. É como se o Senhor tivesse dito: olha, certifique-se de apontar a João, o caráter da minha obra. Essa será uma resposta totalmente suficiente para a sua pergunta. Jesus trabalhou por aqueles que sofriam por causa do pecado. É Deus, ele veio para ser Deus salvando os homens de seus pecados. Jesus não tocou em deficiências nacionais, Jesus não entrou em lutas sociais, Jesus não tentou resolver fraquezas de classes, disputas políticas. Essas coisas não formaram nenhuma esfera para ele. Ele pensava além, ele olhava onde o pecado estava e lá ele foi, onde o pecado estava, lá ele veio. O que o pecado havia feito, ele se esforçou para remediar. Então foi o sofrimento que fez para ele uma esfera e não as causas políticas. Os ignorantes, os pobres, os que pereciam, estavam verdadeiramente prontos para o seu evangelho. Aleluia! Depois de despedir os mensageiros de João, apareceu a nosso Senhor uma necessidade urgente de indicar com precisão os méritos e defeitos da obra de João Batista, para que o povo pudesse compreender como foi que João Batista ficou decepcionado com o Messias que ele havia anunciado com tanto entusiasmo. E quais eram as relações mantidas mutuamente entre o Batista, o Messias e o povo. E ao fazer tudo isso, nosso Senhor ele aborda a grandeza de João e do seu trabalho. Ele não hesita nos elogios e na admiração que concede a João. Desafiando a comparação com qualquer herói dos velhos tempos, a conclusão ainda é: olha, não surgiu outro maior que João. A grandeza distintiva de seu caráter só estava de acordo com a importância única de seu trabalho. E isso é indicado quando ele diz de João que ele era mais que um profeta, um mensageiro preparando um caminho, um precursor imediato. Até o tempo de João, os profetas e a lei haviam profetizado. Agora o reino não foi apontado, mas foi apresentado. Já não é uma esperança, é uma realidade presente. O reino chegou. A terra que parecia muito distante para os profetas mais antigos que João, estava lá, para quem tivesse fé para conquistá-la. Pela expressão em comum que ele emprega, o nosso Senhor aparentemente pretende enfatizar as duas ideias. Se até João Batista, o maior dos profetas, teve dúvidas, como nós, meros mortais, podemos esperar nunca duvidar. Se Cristo respondeu às dúvidas de João através de suas obras e do impacto que elas causaram, não deveríamos nós também buscar entender a verdade pela observação das ações e dos efeitos de Cristo no mundo? Vamos orar? Que palavra fantástica! Como Deus falou comigo hoje.
Não olhe para os aspectos superficiais das obras de Cristo, dos seus milagres. Tem algo mais profundo e misterioso aí. Senhor Jesus, como João Batista, a gente tem tanta dúvida, tanto questionamento. Os meus irmãos que estão nos ouvindo têm tantas dúvidas, tanto questionamento nas suas jornadas, na sua vida, em sua fé, em suas dificuldades, em suas lutas. Senhor, nós pedimos que assim como respondeste a ele, possa iluminar o coração dos meus ouvintes agora, com a verdade de tuas obras e nos conduzir à fé pelo poder da tua palavra. Oh, Jesus, que a gente possa encontrar em teu exemplo a resposta para as nossas incertezas e a força para confiar em ti plenamente. Amém. Vai usando, Senhor, esse podcast, cada vez mais penetrando nos lugares mais improváveis e incertos, nas casas, nos lares, nas vidas. Proporciona edificação, como a irmã que mandou mensagem pra gente agora há pouco, dizendo que está sendo edificada, que ela coloca o fone de ouvido e que essa palavra tenha abençoado a vida dela, que abençoe mais gente, muitas e muitas vidas. E que em tudo isso o teu nome seja glorificado. Amém, amém e amém.